Oi gente, aqui é a Diana e hoje eu trouxe aqui o Otávio, meu noivo. Dá oi. Oi gente, aqui é o Otávio. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre religiões diferentes, porque, pra quem não sabe, eu sou católica e o Otávio é evangélico. E a gente vai casar agora em junho, então muita gente pergunta pra gente como que vai ser o casamento, como que a gente lida com o fato de a gente ter religiões diferentes. Então a gente achou que ia ser um tópico legal pra gente conversar aqui, já que eu tô contando alguns detalhes sobre o casamento, então eu vou contar pra vocês como vai ser em relação à cerimônia, mas também em relação ao nosso relacionamento, né, quando a gente fala sobre religiões diferentes. Bom, em relação ao casamento, né, a parte da cerimônia mesmo, como é que vai ser, amor? Então, a gente vai casar antes no religioso, dentro de uma igreja, né, com um padre na igreja católica, porque no caso da igreja católica você precisa, além do civil, você precisa casar na igreja católica, aí no Vaticano tem um registro lá do seu casamento e tudo, então por isso a gente vai fazer na igreja católica, e aí no dia da cerimônia, no dia da festa, antes da festa a gente vai fazer uma cerimônia que no caso vai ser simbólica, porque a gente já vai ter casado no civil e no religioso. E durante essa cerimônia vai ser o padre que vai fazer, e vai ter um pastor no final que vai dar uma bênção, vai fazer uma oração e tal. Aí vai ser combinado assim. A gente achou importante combinar as duas coisas, né? Porque, por exemplo, minha família é de maioria católica e a família dele é de maioria evangélica. Então, a gente achou interessante combinar essas duas coisas. Então, na verdade, a gente vai casar o religioso junto com o civil, né? Que a gente vai fazer o religioso com o efeito de civil, como o pessoal fala. E aí a gente vai casar 2 dias antes da festa, né? A gente vai ter casado religioso e aí no dia da festa a gente vai fazer uma cerimônia simbólica, né, como ele falou, com o pastor e com o padre, né, já vai estar toda a família lá e tal, então a gente vai fazer essa nova cerimônia aí né, que vai ser a cerimônia principal, com todos os votos, todas as coisas lindas e coisas pra chorar. Em relação à parte de relacionamento, tipo assim, da gente ter uma religião diferente, a gente é muito tranquilo. E eu acho assim, que quando você tem uma religião diferente da pessoa que você gosta, eu acho que você precisa ser desencanado. Você tem que aceitar o fato da outra pessoa ter sua religião, respeitar e procurar conhecer, sabe? Porque, por exemplo, antes de eu começar a namorar com o Otávio, eu tinha aquele preconceito com igreja evangélica. Eu tinha na cabeça que era sempre aqueles pastores loucos e, sabe, tipo pastor metralhador. E aí, depois que a gente começou a namorar, que ele me mostrou a igreja dele e tudo, eu vi que era, tipo, super tranquila. Tem ninguém gritando? Tem ninguém gritando. Ninguém saindo correndo. Então, é a igreja batista, né, que ele frequenta lá no Rio. Então, eu achei importante eu poder conhecer. Eu conheci várias pessoas lá dentro da igreja dele. Então, eu acho interessante você conhecer a religião da outra pessoa, sabe? E, tipo assim, não tentar impor a sua crença na outra pessoa. O ideal seria, tipo assim, conversar, ver quais são as diferenças entre uma religião e outra, bater um papo mesmo, dialogar sobre as duas questões e os dois procurarem conhecer a religião do outro de forma mais profunda, assim. E eu também já levei o Otávio várias vezes na missa, né? O que é que tu achou, amor? Eu já tinha ido em algumas missas antes, já conhecia como é que funcionava, né? Eu acho que antes de eu ter ido com ela, eu fui numa missa, só em missas que eram mais tradicionais, né? Que o padre fica falando meio que cantando, né? Uhum. Aí eu achei um pouco diferente, né? Um pouco esquisito. Mas o que eu acho legal na católica é a reverência, assim, com a religião, tem todo um respeito muito grande. Eu acho isso bem legal. E nesse caso da missa que eu fui com ela, que geralmente eu vou com ela aqui, Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Tem esse mesmo esquema, só que o padre não fala cantando, né? E quando ele fala uma mensagem, esse padre específico ele sempre fala uma mensagem muito boa.
E eu acho bem legal. Tipo assim, eu ainda não me acostumei com a forma de culto da católica, né? Que tem toda uma etapa, é sempre a mesma coisa. Eu acho um pouco monótono, só que como eu falei, eu respeito, acho muito legal a tradição da Igreja Católica e o respeito que eles têm pela religião e por várias coisas que envolvem a religião. E a mensagem do padre é sempre muito boa, é sempre muito construtiva. Então a gente procura fazer isso. Eu fui para a igreja dela, ela veio para minha igreja, sempre respeitando um ao outro, mesmo com as diferenças que sempre vai ter. Só que o importante é que para você ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, você não precisa concordar com tudo da outra pessoa, porque isso é impossível, tanto em religião quanto em qualquer assunto. Mas você não precisa concordar. Para você se dar bem com a pessoa, você precisa aceitar as diferenças um do outro. Isso que é importante. Então, por exemplo, eu não concordo com tudo da doutrina católica, ela não concorda com tudo da doutrina evangélica, mas a gente aceita a crença um do outro. Uma vez eu morei com um árabe lá nos Estados Unidos, que todo dia ele ficava tentando me converter pro Islã, ficava falando que Maomé a gente tinha que seguir Maomé porque Jesus não tinha nada a ver, e ficava argumentando mesmo comigo, e alguns argumentos tinham sentido, mas nunca ia ele nunca ia conscientemente me converter pro islamismo, porque eu não sou cristão por causa que alguém me provou que esse é o certo. Eu sou cristão por uma escolha, é fé. Essa que é a definição de fé, você escolher acreditar numa coisa que você não pode provar. E ele escolheu acreditar no Islã, eu escolhi acreditar no que a igreja evangélica prega, e ela escolheu seguir pela igreja católica. Então você nunca vai concordar com um com o outro porque é uma questão de fé, não é uma questão de argumentativa. Então você não tem que procurar concordar um com o outro, convencer o outro ou ser convencido. Você tem que procurar só entender um outro lado e aceitar, conviver bem com isso, que vocês vão se dar bem. Então assim, aí a gente decidiu que pra mim é importante casar na igreja católica, então ele, né, tipo, por ele tava super tranquilo a gente casar na igreja católica, né, tem correr atrás de toda a questão do batismo e tudo, né, que ele já tinha feito, então o batismo dele da Batista vale pra igreja católica. Então, tipo, ele viu que era importante pra mim e aí cedeu, né? E aí a gente vai casar na católica, mas quando a gente for no Rio, eu acredito que em abril, mais ou menos, quando eu estiver no Rio, eu vou querer fazer só uma bênção com o pastor dele, lá na igreja dele, com os amigos dele, né? Todas as pessoas que participam da igreja, né? Pra, né? Fazer ali na igreja pra todo mundo participar. E então a gente precisa preciso conversar, dialogar, conhecer melhor a religião do outro e não tentar impor a sua opinião, a sua crença, sabe? Assim, tentar impor, tipo, você tem que acreditar porque a sua é errada, a minha é certa. Não existe. Se você quiser ter um relacionamento saudável e tranquilo, não só em relação à religião, mas em vários outros assuntos, você precisa botar a mão na consciência e, tipo assim, não tentar impor as suas crenças, as coisas que você acredita no outro, né? Acho que resumidamente você não tem que concordar um com o outro ou fazer o outro concordar com você. Você tem que aceitar, é só isso. Se você aceitar, você vai conviver com isso de uma maneira saudável. Pois é, então é isso, foi assim que a gente conciliou, assim que a gente vem conciliando, né, as nossas religiões, e em relação à cerimônia do casamento também, a gente vai fazer essa coisa mais ecumênica, digamos assim, na hora lá no buffet. Também a gente, em relação a quando a gente casar, a gente vai continuar do mesmo jeito, conversando sobre as nossas religiões, dialogando sobre isso. A gente vai buscar sempre estar indo para a igreja um do outro. Ele vai vir morar em Fortaleza, né? Então a gente vai buscar com igreja aqui batista, né? Que eu não conheço, mas a gente vai buscar uma. Porque ele não vai abrir mão de frequentar a igreja batista e eu não vou abrir mão de frequentar a igreja católica. Então a gente vai estar sempre frequentando a igreja um do outro, sempre nesse equilíbrio, né? Sem estresse, só amor. Se você ama uma pessoa, você vai aceitar ela do jeito que ela é, né? E vocês vão conversar e dialogar sobre isso.
né? O diálogo é sempre a melhor opção. E é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre... Se você tiver alguma pergunta pra gente em relação à religião, assim, como a gente vai conciliar, lidar com essas... Quando a gente casar, deixa aqui nos comentários, né? Deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar responder. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com aquele seu amigo que talvez esteja com alguma pessoa que está com uma religião diferente da dele, não está sabendo lidar muito bem com isso. E é isso, né, amor? Obrigada, amorzinho, por ter participado do vídeo, né? Acordei ele cedo pra vir participar do vídeo aqui comigo. E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo, no próximo post no blog, né? Não se esqueça de conferir tudo por lá também. Beijos e até a próxima. Um abraço.